Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo. No Papo Franco de hoje, a gente recebe o ex-deputado federal Marcelo Ramos. Ele que é uma das figuras mais conhecidas na política amazonense, é advogado, já foi vice-presidente na Câmara dos Deputados e também possui uma trajetória marcada por debates em torno da Zona Franca de Manaus, desenvolvimento regional e diversos outros serviços. Não é isso mesmo? Marcelo, para iniciar, conta pra gente. Por que disputar o Senado agora em vez de tentar retornar à Câmara dos Deputados? Isso tem alguns motivos. O primeiro deles é que eu tenho quase que o dever de oferecer ao povo do Amazonas uma alternativa progressista vinculada ao projeto do presidente Lula, que conhece a Zona Franca, que tem conhecimento de Brasília, capacidade de articulação em Brasília. Eu tenho quase que um dever de disputar o Senado. Eu cumpri um mandato de deputado federal com muita honra pelo estado do Amazonas, honrei esse mandato, fiz muitas entregas para o Amazonas, mas eu acho que essa é uma etapa cumprida da minha vida. O momento exige a disputa de uma eleição majoritária e, mais do que isso, o Senado será um espaço de embate político muito firme nos próximos 8 anos, porque há um desejo da oposição do presidente Lula de formar a maioria no Senado e, com isso, emparedar não só o governo do presidente Lula, mas as instituições como o STF. Então eu quero oferecer uma alternativa de uma candidatura progressista, democrática e comprometida com a estabilidade das instituições. O senhor se apresenta como pré-candidato apoiado pelo presidente Lula no Amazonas. Como o senhor avalia essa presença, as prioridades também do governo federal na região norte? Olha, não dá nem para comparar o que foi o governo Bolsonaro com o estado do Amazonas e o que tem sido o governo do presidente Lula. Você pode não gostar do presidente Lula por antipatia, por preconceito, por o que quer que seja, mas o mínimo de reflexão racional nos dá certeza de que o Lula é melhor para o Amazonas. O ex-presidente Bolsonaro, nos 4 anos de presidente, a única coisa que ele entregou ao Amazonas foi uma pinguela de 12 metros de madeira lá em São Gabriel da Cachoeira. O presidente Lula refez as 2 pontes que a falta de manutenção no governo Bolsonaro deixou cair na 319. Está asfaltando o trecho do meio. Já fez o leilão para já está asfaltando o trecho C. Já fez o leilão para asfaltar o trecho do meio. Voltou a entregar programas do Minha Casa Minha Vida. Anunciou agora 2,5 bilhões de investimentos na Petrobras. 2 bilhões e 800 milhões de reais na construção de barcaças para transporte de minérios. Ou seja, é um presidente que efetivamente cuida dos interesses do povo do Amazonas. E quem é amazonense e ama esse estado de coração precisa reconhecer isso e ajudar o presidente Lula a renovar o seu mandato para que a gente possa conseguir seguir andando para frente. E o senhor ocupou o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados em um período marcado por forte polarização e embates com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual o senhor considera o seu principal legado durante o período e como essa experiência na Câmara dos Deputados pode contribuir para uma atuação no Senado? Olha, do ponto de vista prático, eu sempre digo assim, eu já disputei muitas eleições, e eu já perdi mais do que ganhei. Mas não é justo comigo que eu faça a métrica da minha vida pública por quantas eleições eu perdi e quantas eleições eu ganhei. Porque a política não existe para mim, não existe para eu ganhar ou perder. A política existe para você servir as pessoas e mudar a vida das pessoas. Por isso eu procuro avaliar a métrica da minha trajetória de quantas pessoas eu fui capaz de mudar a vida. E eu posso chegar aqui nesse momento da minha trajetória de 20 anos de vida pública e dizer que fui o deputado que mais destinou recursos para a capital interior durante o período da pandemia, que eu fui o deputado que construiu as usinas de oxigênio do interior, do Careiro Castanho, de Parintins, de Coari, que eu fui o deputado que colocou os recursos, que instalou as primeiras UTIs do interior do estado, lá em Parintins, e destinei os recursos para instalar também em Humaitá. Eu fui o deputado que conseguiu aprovar o regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida. Se hoje ainda existe o programa Minha Casa Minha Vida e o presidente Lula pôde vir aqui inaugurar 256 unidades, foi porque o meu primeiro projeto de lei aprovado como deputado foi o projeto que criou o regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida. Então eu tenho entregas legislativas, eu tenho entregas de recursos para o estado do Amazonas. Mas eu posso dizer que naquele período tinha uma outra tarefa
que talvez as pessoas nem percebam o quanto ela é significativa na sua vida, mas que era a defesa da democracia e da estabilidade das instituições. O presidente Bolsonaro tentou marchar sobre as instituições, tentou marchar sobre as nossas urnas, tentou fazer com que nós não tivéssemos eleição, e eu, como vice-presidente da Câmara, coloquei em risco mandato, coloquei em risco a própria vice-presidência, que eu perdi para trocar de partido, mas entendi que o meu papel naquele momento era um papel de resistência e de defesa das instituições democráticas. E agora, a Zona Franca de Manaus, ela foi uma das suas principais bandeiras durante os mandatos. A gente sabe que a Zona Franca enfrenta diversos desafios com a reforma tributária, a competitividade. Como o senhor pretende defendê-la no Senado? Olha, a defesa da Zona Franca é o dever de casa de qualquer parlamentar. E é importante dizer que nessa eleição para o Senado, nós temos um candidato que votou contra a reforma tributária, que era favorável à Zona Franca, e temos um outro candidato que disse que não entendia nada de Zona Franca e faltou no dia da votação da reforma tributária. Então, a Zona Franca é o dever de casa de qualquer parlamentar amazonense. Por quê? Primeiro, porque ela é o primeiro e principal instrumento de desenvolvimento. São mais de 500 mil empregos gerados entre empregos diretos e indiretos. Segundo, porque ela é o modelo econômico que evita que a gente migre a nossa economia para o setor primário, que é muito mais agressivo do ponto de vista ambiental. Se a floresta ainda é preservada, é porque nós temos a Zona Franca de Manaus. Terceiro, as pessoas falam que a Zona Franca só é de Manaus, que não cuida do interior. Não, a Zona Franca é o principal vetor de arrecadação de ICMS. E 25% do ICMS é distribuído para os municípios do interior do estado. Então, a Zona Franca ela é responsável por escola pública, por policiamento, por asfalto, por hospitais. Por isso, nós temos que defender a Zona Franca, porque ela é fundamental para a qualidade de vida do povo do Amazonas. Nós temos uma reforma tributária que protegeu de uma forma muito consistente a Zona Franca de Manaus. Registre-se, fruto do trabalho do senador Omar Aziz e do senador Eduardo Braga, mas nós ainda vamos viver outros desafios. Alguns desafios de preservação da Zona Franca durante a regulamentação, ainda faltam alguns decretos de regulamentação, mas principalmente nós temos um desafio que é um desafio positivo. No dia 1º de janeiro de 2033, só Manaus terá esse modelo de renúncia fiscal como tem a Zona Franca. Todos os outros incentivos fiscais do Brasil vão acabar. Isso é uma janela de oportunidades imensa. Nós precisamos preparar o Amazonas para isso. E eu quero ser senador para ajudar a preparar o Amazonas para isso. A ajudar nós balizarmos, tornarmos navegáveis o ano inteiro e finalizarmos as nossas hidrovias, para nós efetivamente concluirmos o trecho do meio da BR-319 e para que a gente invista muito pesado em educação, para nós formarmos uma juventude capacitada para embarcar nessa janela de oportunidades e ter um futuro de prosperidade. Agora, sobre a escala 6x1, a gente vê nas redes sociais, cada vez mais tem ganhado uma certa repercussão o fim da escala. O que o senhor acha dessa proposta e quais são os principais impactos, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas? Primeiro, vamos tentar colocar a escala 6x1 na vida real de uma vendedora que trabalha lá no centro, numa loja da Marechal Deodoro, e que é mãe solo e mora no Jorge Teixeira. Ela acorda às 5 horas da manhã para arrumar o filho para a escola, para preparar o café da manhã. Ela vai passar 2 horas no ônibus para chegar do Jorge Teixeira até o centro. Vai trabalhar de 8 às 18, vai ter 1 hora de intervalo. Nessa hora não dá tempo dela ir para casa. Ela vai dormir ou no depósito ou numa praça no meio da rua procurando uma sombra. Quando ela chega em casa de volta, ela vai pegar mais 1h30, 2 horas de ônibus. Vai chegar em casa 8 horas da noite. Uma mulher dessa não tem vida, porque ela ainda vai cuidar dos filhos, ainda vai cuidar das coisas de casa. Então nós precisamos que a nossa economia prospere, nós precisamos preservar os nossos empresários, mas nós precisamos, acima de tudo, permitir que as pessoas vivam, e não vivam só de trabalhar, vivam com dignidade. Então acho que com o tempo vai ficar demonstrado que a produtividade do trabalhador que trabalha mais descansado, que trabalha mais feliz, que tem mais tempo de qualidade com a sua família, ela vai compensar essa redução da jornada de trabalho. Então, os próprios empresários daqui a um tempo, os que ainda não compreendem, alguns já compreendem, vão perceber que isso vai ser bom não só para o trabalhador, mas para a própria economia do nosso país e do nosso estado.
O senhor é bastante conhecido nacionalmente e também nas redes sociais por criticar o bolsonarismo. Como o senhor pretende dialogar com os eleitores conservadores no Amazonas? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, ultimamente a gente anda muito confundindo o que é de direita e o que é ser conservador. Ser de direita é ter um pensamento econômico liberal, de menos intervenção do Estado, de mais autonomia para que o próprio mercado possa resolver as coisas. Ser conservador tem a ver com padrões de comportamento. Você não tem necessariamente que radicalizar as suas posições. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou daqueles que acham que o Estado tem que intervir no que é essencial na economia. O Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é a iniciativa privada. Então, acho que a iniciativa privada tem que ter um ambiente de negócio saudável, porque o orçamento público é um subproduto da riqueza gerada pela iniciativa privada e pelo trabalhador. Então, o Estado não pode ser contra a iniciativa privada. Isso é uma posição equilibrada, isso não é uma posição de extrema-direita nem de extrema-esquerda. No que diz respeito a posicionamentos de ser conservador, de ser liberal, eu não sei o que eu sou. Por exemplo, eu acho que o aborto está bem regulamentado como é hoje. É permitido em 3 situações excepcionalíssimas: estupro, feto anacéfalo e risco de morte da mãe. Tem gente que acha que tem que obrigar uma criança que foi estuprada a ter um filho. Isso é um radicalismo. A nossa legislação hoje é uma legislação precisa, que preserva a vida e que só autoriza o aborto em situações excepcionalíssimas. Eu acho que está errado quem quer o libera geral e acho que está errado quem quer que uma criança estuprada seja obrigada a gerar um filho. Liberação de drogas. Eu sou contra. Até entendo os argumentos de quem é a favor, mas eu sou contra. Eu não quero que o meu filho tenha oportunidade de comprar droga na boteco da esquina, ou dele sair à noite e comprar uma droga. Já tem bebida alcoólica, que já é um problema que coloca em risco a nossa juventude. Então, acho que a nossa sociedade hoje, ela não cabe mais estaticamente dentro desse padrão conservador, liberal, esquerda, direita. Assim, tem uma complexidade, a sociedade é muito mais complexa do que quando esses conceitos foram definidos. Então, eu me considero, não sei nem o que eu me considero, mas eu sou um cara de esquerda, porque sou um cara que entendo que o Estado deve combater desigualdades sociais, sou um democrata e a democracia é a linha de corte, como você disse. Como é que você vai dialogar com essas pessoas? Eu não quero saber o que o cara é. Se ele for um democrata, se ele respeitar as regras da democracia, se ele perder a eleição e respeitar, se ele ganhar a eleição e respeitar, se ele respeitar que a ciência seja ensinada dentro da escola e dentro da universidade, se ele respeitar isso, eu não quero saber se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é conservador. Eu vou dialogar com eles. Às vezes eu vou convencê-lo, às vezes ele vai me convencer, às vezes nenhum vai convencer o outro, mas a gente segue em frente, porque isso é um ambiente de democracia. Eu sou contra qualquer radicalismo, seja de direita ou seja de esquerda. Mas preciso dizer que o que contamina a política hoje no Brasil não é radicalismo de esquerda, é radicalismo de direita, de gente intransigente, antidemocrática, fascista e que não respeita nem as instituições e nem quem pensa diferente deles. Agora, sobre a disputa à presidência, essa disputa presidencial vem se desenhando novamente sob forte polarização. Ao mesmo tempo, temas internacionais têm impactado diretamente o Brasil, como as tarifas impostas pelos Estados Unidos, como a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelo governo norte-americano. De que forma o senhor acha que isso pode influenciar o debate político? Olha, eu acho que tem 2 coisas que já têm influenciado muito o debate político. Uma é essa atitude lesa-pátria do candidato de oposição, do Flávio Bolsonaro. Imagina, quando que você imaginava um tempo atrás um cara que quer ser presidente do Brasil ir aos Estados Unidos, pedir para o presidente dos Estados Unidos interferir no nosso país, invadir no nosso país, prejudicar a nossa economia, estabelecer tarifas para os nossos empresários, prejudicar o trabalho, prejudicar a balança comercial do Brasil. Quando que você imaginaria o irmão do candidato a presidente dar uma declaração dizendo que o Brasil tem que sentar à mesa com o presidente dos Estados Unidos e negociar o PIX para trocar pelo Zelle? Então, negociar um sistema que não paga nada, que é gratuito, que foi desenvolvido no Brasil, que pode ser exportado para o mundo por um sistema privado em que você paga, em que o dinheiro não cai na hora como cai no PIX. Isso é uma atitude
que tem que ser rechaçada por todo o povo brasileiro, de esquerda, de direita ou conservador, porque isso é uma atitude contra o país, contra a pátria. Mas eu acho que tem um outro elemento que está contaminando muito a eleição também e que a gente não pode fazer de conta que não aconteceu. Nós temos um candidato a presidente que ligou para um banqueiro todo enrolado e pediu 134 milhões de reais dele. Não satisfeito, foi na casa desse banqueiro, preso em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica para cobrar a parte que faltava. E o presidente do partido dele disse que ele foi lá para cobrar o que faltava, normalizando completamente uma relação promíscua entre um senador da República e um banqueiro presidiário que aplicou um golpe que prejudicou milhões de brasileiros e todo o sistema financeiro do Brasil. Isso já começa a ter impactos nas pesquisas, com o descolamento do presidente Lula. Mas eu acho que tem uma outra informação que as pessoas não atentam também na última pesquisa do Datafolha, que é o gráfico de aprovação e desaprovação do governo do presidente Lula. Você tinha um gráfico que ele ia abrindo, assim, a desaprovação aumentava e a aprovação diminuía. De um tempo para cá, esse gráfico começou a aproximar e na última pesquisa do Datafolha empatou. 48 de aprovação, 48 de desaprovação. O que demonstra que a tendência é de, nos próximos meses, a aprovação do governo já ser maior do que a desaprovação. Isso sinaliza, do ponto de vista eleitoral, para um cenário muito positivo para a reeleição do presidente Lula. Então eu sou um entusiasmado e acho que o presidente Lula é franco favorito nessa eleição e desafio até a dizer que é uma eleição que poderá ser resolvida no primeiro turno. Agora, para finalizar, o público que nos assiste quer saber quem é Marcelo Ramos fora da política? Fora da política, eu sou um cara extremamente simples, trabalhador, estudioso, apaixonado pela minha família, disposto a não abrir mão mais de nenhuma etapa da vida dos meus filhos, de cuidar da minha mãe, que dedicou a vida dela para cuidar da minha e dos meus irmãos, já que nós perdemos o nosso pai muito cedo. Sou um profissional liberal que não vivo da política, vivo exclusivamente da minha atividade privada. Quando perdi o mandato, não quis cargo de secretário, não quis cargo em governo, não quis cargo de nada. Quis me desafiar como profissional liberal e posso hoje chegar aqui e dizer que venci. Consolidei uma consultoria, um escritório de advocacia em São Paulo, em Brasília, aqui em Manaus. Sou respeitado profissionalmente, mas sou daqueles homens que não se conformam em resolver a sua vida e fazer de conta que não existe um mundo de injustiça e de sofrimento ao seu redor. Eu tenho um propósito, uma missão de vida, que é servir o Amazonas. E por isso eu saio da minha zona de conforto para oferecer uma alternativa para o nosso povo nessa eleição para o Senado. E as eleições estão cada vez mais próximas. Mande um recado para o pessoal que está nos assistindo. O recado que a gente pode mandar agora é um recado de que todo mundo tenha consciência de que essa eleição de que essa decisão seja a mais racional possível. Isso não é uma briga de torcida, isso não é uma profissão de fé, isso é algo do que pode ser feito de melhor para a sua vida. Eu tenho certeza que se as pessoas fizerem essa reflexão racional, claro que tem um pouco de paixão, que tem um pouco do que a gente acredita, a gente se encanta às vezes com uma candidatura, mas ela precisa estar lastreada em coisas que efetivamente mudem a nossa vida, mudem a vida das pessoas. E que a decisão não seja uma decisão individual, seja uma decisão coletiva, porque saída individual a gente sempre encontra. O grande desafio é a gente conseguir crescer, prosperar na vida de mãos dadas, trazendo mais gente junto. Obrigado. Muito obrigada. Viu? Obrigado. Essa foi a nossa entrevista com o pré-candidato ao Senado, Marcelo Ramos. Para saber mais, você pode acessar o nosso site emtempo.com.br ou seguir nos acompanhando aqui nas redes sociais. Jennifer Lima para o Jornal em Tempo.